Olá, muito bom dia. Uma grande alegria podermos estar aqui para mais um devocional expositivo no livro de Colossenses. Nós estamos agora no nosso terceiro devocional, onde estamos falando sobre a verdade do Evangelho, o Evangelho da Verdade, e hoje quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1, versos 3 e 4. Nós estamos na perícope dos versos de 1 a 8. Mas hoje vamos falar dos versos 3 e 4, que diz: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. A verdade do Evangelho é recebido pela fé. O apóstolo Paulo, embora admire a verdadeira fé, salvadora que aqueles irmãos de Colossos tinham, que eles haviam se separado do pecado para Deus, Paulo começa não querendo ser lisonjeiro com aqueles irmãos colossenses. Na verdade, Paulo está dando graças a Deus. Ele começa dizendo, damos graças sempre a Deus, ou damos sempre graças a Deus. Então, na verdade, o que Paulo está mostrando e a sua admiração é com Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhece que Deus é aquele que está dando a graça, a dádiva da graça vem de Deus. Então, ele está louvando ao Senhor e não os colossenses. Então, porque a salvação, em todas as suas esferas, em todos os seus pontos, em todas as suas partes, é um dom de Deus. Sempre devemos considerar quando a gente está olhando aqui, a frase que o Paulo falou aqui, a frase anterior, damos graças a Deus, não é... ele não está agradecendo por estar iniciando uma oração. Não, mas ele está agradecendo a fé que Deus deu para aqueles irmãos. Ele fala, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, e ele vai dizer, desde que ouvimos da fé. Então ele agradece a Deus por causa da fé daqueles irmãos que eles têm em Cristo Jesus. Os colossenses são aqueles que não distorcem o evangelho ou não o obedecem. São pessoas que vão enfrentar a experiência de lutar pelo evangelho, de trabalhar pelo evangelho. Então eles são irmãos em Cristo que colocaram a fé em Jesus Cristo. Mas qual é a definição de fé? Fé significa estar convencido de que algo é verdadeiro e confiar naquilo. Muito mais do que uma mera aceitação intelectual, a fé envolve obediência. A palavra grega pistis vem da raiz da palavra peito, que é obedecer. O conceito de obediência é equiparado à fé, à crença em todo o Novo Testamento. Há vários textos que poderíamos falar, mas o nosso tempo não nos permite. Mas a Bíblia também fala da obediência da fé, conforme lá em Romanos 1:5. A fé bíblica não é um salto no escuro. Ela é baseada em fatos, é fundamentada em evidências. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé dá confiança e certeza sobre as realidades invisíveis. Eu já tive a oportunidade várias vezes de dirigir em estradas, e algumas eu conhecia bem por dirigir sempre nas mesmas estradas, por morar em regiões onde eu tinha que andar de um lado para o outro, mas às vezes a gente pega uma estrada desconhecida, estrada que eu nunca antes dirigi. Eu não sei qual é a próxima curva, eu não sei se a estrada vai acabar e eu vou encontrar um barranco, ou ela é muito fechada, ou ela é muito aberta. Mesmo com as placas indicativas, eu não tenho a noção exata de como ela é. Eu também não sei quem foi que projetou aquela estrada, eu também não sei quem construiu aquela estrada.
mas eu sei o suficiente sobre rodovias, como elas são construídas, e eu posso ter confiança naquela estrada. Eu sei que ela não vai terminar num penhasco, eu sei que a curva vai ser suficiente para eu fazer se eu estiver obedecendo naturalmente aos limites de velocidade e tudo mais, né? Às vezes também você vai comer em algum lugar que você nunca comeu antes. Mas eu tenho a expectativa de que eu entro num local e ao entrar ali eu sei, ou pelo menos eu tenho mais ou menos uma noção de que aquele é um local que eu posso entrar e comer tranquilamente. Nós confiamos que as rodovias e os restaurantes são seguros com base nas provas que temos. E isso é precisamente o caso da nossa fé em Deus. Nossa fé é apoiada por evidências convincentes, tanto das Escrituras, do testemunhos de cristãos também que foram antes de nós. E a fé salvadora, ela é cuidadosamente definida nas Escrituras e ela precisa ser entendida. Ela não é uma fé morta e ela não fornece uma falsa segurança. A verdadeira fé salvadora contém arrependimento e obediência como seus elementos. O arrependimento é um elemento inicial da fé salvadora, mas ele não pode ser simplesmente descartado como uma outra palavra para crer. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Meta, depois, enoio, para entender, que literalmente significa uma reflexão tardia ou uma mudança de mente. Ela foi trabalhada a sua mente. Então, o seu significado bíblico não para por aí. Metanoia é usado no Novo Testamento, sempre fala de mudança de propósito e especificamente uma mudança, uma viragem, né, do pecado para uma nova vida. Então, o arrependimento exige um repúdio à velha vida e uma volta para o Deus da salvação. O arrependimento na fé salvadora envolve 3 elementos: uma volta para Deus, um afastamento do mal e uma intenção de servir a Deus. Sem mudança de mente, ninguém pode ser chamado de que teve um verdadeiro ou que teve um verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é apenas ter vergonha do pecado. Embora um arrependimento genuíno envolva um elemento do remorso, mas é um redirecionamento da vontade humana, uma decisão proposital de abandonar toda injustiça e seguir a justiça de uma maneira completa. E Deus é quem concede isso. Deus é quem concede a totalidade da fé salvadora. Como diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não como resultado de obras, para que ninguém se glorie. Então, aquele que crê tem a vida eterna. E ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. A fé que Deus concede é permanente. E tudo que a gente recebe, a fé vai perdurar. O justo viverá pela fé. E o nosso objeto da fé, depois da definição da fé, o nosso objeto da fé é Jesus Cristo. Ele é aquele em quem nós olhamos e temos nele a plena confiança. E é por ele que vivemos. E é por isso que Paulo dá graças a Deus, porque ele demonstra que o objeto da fé daqueles irmãos era a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus produz amor por todos os santos. A verdadeira fé salvadora é mais do que uma convicção mental. Ela transforma o coração por meio de Jesus Cristo para o amor. Que Deus assim nos abençoe.